Amém, glória a Deus. Que bom que você veio. Faz tempo que eu não prego para os jovens. A gente sempre vai testando as novas ferramentas. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24. Quem encontrar, diga célula. Mateus capítulo 24. Obrigado, filha. Deus te abençoe. Vamos lá, os irmãos, vocês encontraram? Mateus capítulo 24, versículo 38. A palavra do Senhor nos diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Paragrafando com esse texto, abram em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Vamos ler todos juntos? Pois o homem... Vamos lá, gente. Você está com a Bíblia aberta aí? Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: o tema da mensagem é: a geração que sorri nos stories está pedindo socorro em silêncio. Amém? Nós lemos que a volta do Senhor será como nos dias de Noé. As pessoas se alegram, as pessoas estão festejando, casam, se dão em casamento. E o texto que nós lemos para complementar diz que o Senhor, o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele conhece o meu, ele conhece o seu coração. Estamos vivendo a geração da aparência, a geração dos likes, a geração do filtro, do sorriso editado, da felicidade encenada. Nunca se postou tanta felicidade, tanta alegria, tanta conquista no Instagram, nas redes sociais, nos stories. Mas também nunca existiu tanta gente emocionalmente destruída. Tanta gente que aparenta algo nos stories, aparenta algo nas redes sociais, mas na realidade está chorando, está sofrendo por dentro. Tem gente sorrindo no story, mas chorando no quarto em secreto. Tem gente que posta a foto toda alegre, toda editada, toda maquiada, toda feliz, mas quando entra no seu quarto, que está sozinho, está se cortando, pensando em suicídio, pensando em tirar a própria vida. Tem gente cercada de seguidores, mas vazia por dentro. Tem tantos seguidores no Instagram, tantos seguidores nas redes sociais, tantas curtidas, mas sozinha por dentro. Tem gente dizendo que está tudo bem, enquanto a alma está gritando por socorro, está pedindo ajuda, está suplicando por uma ajuda, suplicando por algo, gritando por algo. E nós vemos isso muito, hoje, não só no meio dos jovens, adultos também.
pessoas que já passaram, já fizeram a sua faculdade, pessoas que já atingiram uma posição social, mas continuam da mesma forma, gritando socorro. O primeiro texto que nós lemos, Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre a questão dos últimos dias. Pessoas vivendo normalmente, comendo, bebendo, sorrindo, distraídas, mas espiritualmente mortas, buscando seus bens, seus prazeres, buscando as suas conquistas. E eu não estou falando que é errado você ter uma vida boa, eu não estou falando que é errado você ter sonhos, é errado você ter as suas conquistas, seus projetos, não. Mas quando nós fazemos isso sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, sem a companhia de Jesus do nosso lado, nós não vamos a lugar nenhum. Porque tudo que nós conquistamos exteriormente, mas quando há um vazio interior, e esse vazio interior só é preenchido com a presença de Jesus. Só Jesus que pode nos preencher. É só Jesus que pode te preencher, jovem. Não é o vício, não é as drogas, não é a bebida, não é ficar com uma menina hoje, ficar com outra amanhã, não é ficar com um rapaz hoje, ficar com outra amanhã. Não é o prazer da carne que vai encher o vazio que há no coração. Não é você chapar na bebida, chapar com droga, e no outro dia você está passando mal. Isso não preenche o vazio. O que preenche o vazio da minha alma, o que preenche o vazio da sua alma, é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus na sua vida. É a presença de Jesus do seu lado. A presença de Jesus, você vai se encher dela, você vai se encher da companhia de Jesus, e você só tem a crescer, você só tem a ganhar. Enquanto que os vícios e os prazeres desse mundo só vai acabar com a sua vida, com a sua alegria. Ela vai te proporcionar uma alegria momentânea, mas depois que passar o efeito, meu irmão, aí é só tristeza e solidão. Jesus mostra que a aparência da normalidade não significa saúde espiritual. E essa é a realidade que nós estamos vivendo na nossa geração hoje, conectada virtualmente, mas desconectada emocionalmente. Quando o Marquinhos começou a falar sobre emoções aqui, eu falei, meu Deus do céu. Cheia de exposição. Fotos para ter a curtida. Fotos, procura para ter mais curtidas, mais likes. Mais vazia da presença de Deus. Sem nenhuma conexão com o Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que aprendeu a esconder a dor. Coloca-se uma máscara, coloca-se um sorriso na foto. O Instagram hoje, eu particularmente eu não sei mexer, mas eu vejo as minhas meninas fazer, eu vejo alguns jovens fazer. É tanta coisa que você coloca, você deixa a foto de um jeito, você deixa. Agora tem a IA, né, Gabriel? Estava falando, nós estávamos conversando ali fora, para arrumar a foto, ajeitar, para ter mais curtida. Só não deixa magro. Agora tem o manjar, né? Manjar. Uma geração que aprendeu a esconder a dor. Uma geração que aprendeu a colocar uma máscara. Uma geração que se esconde atrás das redes sociais. Uma geração que se esconde atrás das curtidas. De um sorriso forçado. De uma edição de foto. E hoje as redes sociais, elas nos proporcionam isso. Nós deixamos a foto da maneira que nós queremos. Nós deixamos a foto da maneira que nós achamos que nós vamos ganhar mais curtidas. Mas e o nosso coração? E quando nós não estamos nas redes sociais? E quando nós estamos sozinhos no nosso quarto? Quando nós estamos sozinhos na nossa casa, sozinhos no nosso trabalho,
quando não tem as curtidas, quando os seguidores não estão nos acompanhando. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem. Nós desejamos tanta coisa, nosso coração não leva a tantas coisas. Mas e na hora que nós costumamos, há um ditado, na hora que o sapato aperta, na hora que a água bate no peito, os seguidores, eles nos ajudam? As curtidas na nossa foto, o que pode fazer? E quando nós nos encontramos nessa situação, nós percebemos que é tudo vaidade, como Salomão escreveu. Corremos atrás de tantas as coisas. As pessoas, elas escondem depressão com humor, com sorriso, disfarçam. E é interessante porque você começa a ver as notícias, e os últimos momentos das pessoas que tentam suicídio não são momentos tristes. Os últimos momentos que elas postam não são momentos tristes. As pessoas estão sorrindo, estão se alegrando, estão festejando, mas por dentro elas estão destruídas espiritualmente. Há um vazio, elas escondem um vazio com entretenimento, escondem solidão com curtidas. O mundo, a geração de hoje, ele nos ensina a parecer forte. Mas Jesus, nessa noite, Ele quer te curar. Porque Jesus nos ensina que há cura nele, que há salvação nele, que há restauração nele. Tem gente que posta a foto e ainda coloca o versículo bíblico embaixo, mas já não ora faz muito tempo, já não sente a presença do Espírito Santo há muito tempo. Sorri nos vídeos, mas toda noite dorme chorando no travesseiro, angustiado, depressivo, triste. Salmo 130, versículo 1 vai dizer: do profundo clama a ti, ó Senhor. Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor. Você, jovem, precisa reconhecer esse Deus e voltar a buscar a presença dEle, voltar a clamar a Ele. Existem dores que nós passamos, todos nós passamos, que só Jesus para curar. Dores invisíveis, feridas silenciosas, que ninguém sabe, só você e Deus. E quantas pessoas nós encontramos, pessoas cansadas emocionalmente, pessoas que vêm na igreja, frequentam a igreja, estão todo dia na igreja. Talvez alguém que está aí do seu lado está cansado emocionalmente. Quantos dentro da igreja pensando em desistir? Quantos no meio de nós pensando em parar? E isso é fato, e nós podemos ver isso nos jovens. Hoje de manhã, a minha esposa fez eu coar café para ela, que hoje eu queria ganhar café na cama, mas tive que levantar e coar café para ela. E quando eu abri o armário, estava a caneca que eu ganhei, a xícara que eu ganhei da conferência de jovens. E aquilo deu um aperto no meu coração quando eu vi aquela xícara. Nós estávamos em quase 60 jovens. E muitos desistiram. Muitos pararam. Pessoas que sorriam, estavam na igreja e hoje não estão mais com nós. Tem muita gente dentro da igreja pensando em desistir. Tem muitos no meio de nós pensando em parar. E por que a gente não percebe? Por que a gente não percebe isso? Porque eles aprenderam a maquiar a alma, com sorriso, com brincadeiras, postando fotos, vídeos.
mas a realidade dentro do coração estão tristes, depressivos, amargurados emocionalmente. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, Jesus não se impressiona com histórias, Ele olha o teu coração. Amém? E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor tem olhado para o seu coração e para o meu coração. E a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Olha para o irmão que está do seu lado. É para você acordar também, viu? Fala para ele assim: meu irmão, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados. Agora pergunta para ele: você está cansado, meu irmão? Se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus, meu querido. Jesus vê lágrimas escondidas. Jesus vê aquela lágrima que o teu líder não vê. Jesus vê a lágrima aos casados da intercessão que o teu marido não vê. Ao do louvor também, né? Lágrimas que a sua esposa não vê. Você, jovem, Jesus contempla as lágrimas que os teus pais não veem. Quando você entra no seu quarto, quando você vai tomar banho. Hoje as pessoas aprenderam a chorar debaixo do chuveiro. Aí se o pai perguntar por que está com o olho vermelho, entrou sabão para disfarçar. Pessoas que estão com o coração machucado, ferido, Jesus vê. Jesus, Ele contempla crises silenciosas. Quando nós entramos em crises, e aí a gente olha para um lado, olha para o outro, e agora, com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou me abrir? Jesus, Ele vê dores que ninguém conhece, só você e Ele. O maior vazio dessa geração é a falta de Deus, é a falta da presença de Deus. Davi vai dizer lá no Salmo 42, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus. Do que a tua alma está tendo sede nos últimos dias? O que teu coração, o que o meu coração tem buscado nesses últimos dias? O que nós temos buscado para saciar a nossa sede nos últimos dias? Nós estamos tendo uma geração que tem muito entretenimento. É muito avançada a rede social. O acesso é muito rápido. O acesso às coisas é muito rápido. O acesso é muito atualizado. Hoje lança um celular, quando você consegue comprar um celular, ele já está desatualizado. Já apareceu um outro. A câmera é mais potente. E não sei o que tem. E assim vai. Mas é uma geração que não tem paz. É uma geração que não consegue dormir. É uma geração que tem seguidores, mas não tem direção. E como nosso pastor fala, um cego guiando outro cego. Agora eu te pergunto, jovem, para onde você está indo? Você tem seguidores ou você é um seguidor de Jesus?
Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorrisinho para ele. Pergunta para ele assim: meu amigo, você tem seguidores? Ou você é seguidor de Jesus? Curva sua cabeça. Quero chamar os intercessores aqui na frente. Hoje você não, Gabriel, hoje você senta. Você é jovem hoje. Chamar o Atos 1 hoje, aqui na frente. Tem um louvor para soltar aí, Manu? Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Talvez nessa noite você veio aqui e você tem passado por lutas que você acha que ninguém está te vendo. Você tem passado por momentos que você acha que ninguém te enxerga, jovem, que ninguém te contempla. Você tem que enfrentar tudo sozinho. Talvez você já pensou em parar, pensou em desistir, porque você acha que está pesado demais.